E invertendo totalmente o cenário. E aquela pessoa muito magra, que não consegue comer, não tem apetite e sofre uma dificuldade enorme para ganhar massa muscular. Qual que é a base, o pensamento base dessa pessoa para construir as refeições do dia dela, para conseguir atingir esse superávit calórico, conseguir realmente desenvolver a massa muscular de forma satisfatória, sem ficar também só jogando açúcar para dentro para acabar engordando e não ganhando músculo, né? Qual que é o pensamento? Porque a gente vê que muitas vezes essa pessoa ela tem até uma certa aversão à proteína mais densa também, né? E não consegue comer. Cara, quando você vai montar uma dieta, pensando para esse público, a minha primeira ideia é sempre ver a anatomia da pessoa. Às vezes você vai querer montar uma dieta para uma pessoa que ela é muito pequena. Quando a pessoa é muito pequena, você tem que ter noção de que o estômago dela é pequeno. Então não adianta às vezes você querer construir alguma coisa que vai ter as calorias altíssimas se é uma mulher de 45 quilos e 1,50m, 1,60m, o estômago desse tamanho. Então, você sempre precisa correlacionar com quem você está trabalhando. Não é uma pessoa pequena, mais magrinha, curta, estômago pequeno, refeições mais digestas, talvez refeições com intervalos menores. Né? Você vai fazer uma progressão de calorias. Às vezes, a pessoa ela tem a ideia de pegar uma pessoa magra, ver aquele metabolismo que é bem clássico de uma pessoa magrinha, que ela é bem definidinha, você vê que é um metabolismo bem acelerado. E aí você já sofre a caloria em cima dela. E muitas vezes ela não consegue comer porque o estômago dela é pequeno. Ou quando ela come, o intestino dela funciona demais. Então ela não tem um bom aproveitamento daquela comida. Né? Então a ideia é que, se você tem uma pessoa, estou trabalhando com uma pessoa que é pequena, magrinha, de estatura baixa, o estômago é pequeno, eu vou subir nas calorias gradativamente. No primeiro mês, vamos fazer um cálculo aí com 20% do teu gasto calórico. Às vezes vai dar o quê? 2.000 calorias. Né? Talvez nesse primeiro mês a pessoa ganhe só 1 quilo. No segundo mês, você já aumenta um pouquinho. No terceiro, você já aumenta um pouquinho. Então, você vai fazendo uma progressão de aumento de calorias. Você não dá uma coisa que você já fixa 3, 4 mil calorias. Agora, é um cara mais alto, 1,80m, magro, peso baixo, já tem um estômago maior, já dá para você trabalhar com mais comida. Sim. Então, você faz uma transição com uma pessoa que é pequena, mais magra, estômago menor. Agora o cara que já é maior, estômago maior, vai ter uma aceitabilidade maior. E sempre feedback do paciente. Como é que tá? Tá difícil? Tá digesto? Seu intestino funciona muitas vezes? Porque não adianta o cara comer 5.000 calorias se o intestino dele funciona 10. Essas 5.000 calorias não estão sendo absorvidas. Né? Você tem ali no intestino dele um extravasamento. Não está conseguindo puxar todos os nutrientes, todas as calorias. Às vezes você proporciona o mesmo resultado, o cara comendo 3.000 calorias e o intestino dele funcionando 1, 2. Muito mais conforto, menos gastos de dinheiro, menos problema no intestino. Acho que isso tudo fica uma lição para mim, que eu reforço para a galera. Seja para emagrecer, seja para ganhar massa, a sua dieta, todo mundo já sabe que ela precisa ser acompanhada por um profissional, precisa ser calculada, mas tem o fator paciência no processo, precisa ser gradativo, tanto a inclusão quanto a retirada de calorias, para que você tenha essa aderência, né? Senão não consegue prolongar isso e trazer o sucesso. Se você tira muito ou coloca muito, vai dar ruim. São dois extremos. Comunicação, né? Conversa com o nutricionista, conversa com o médico.
É importante que você, profissional, escute o teu paciente. Às vezes o cara está falando que não dá para comer e o profissional acha que é frescura. Entendeu? Ah, mas aguenta. Ah, não, mas você consegue. Então, tem que ter comunicação. Se tiver comunicação, tem resultado. Vamos fazer um bíceps agora? Vamos fazer? Vai. Hoje também um problema do comportamento, né? No sentido de elas veem a comida muito como uma emoção, de uma válvula de escape, né? O famoso recompensa. Ah, eu tive um dia da porra, eu mereço alguma coisa gostosa. Confesso que às vezes eu sou assim, não tem como fugir. A gente cresce numa sociedade que ensina isso pra gente. A relação com comida acaba sendo. O dia foi muito ruim, vamos comer para aliviar. Vamos comer para aliviar. O dia foi muito bom, vamos comer para comemorar. Tudo, né? E Você aí tá fica... triste, você quer comer, você tá feliz, você quer comer, você vai comemorar, você quer comer. Então, é o que eu tento mais desconstruído dos pacientes, sabe? Essa relação de que a comida é uma emoção. A comida é importante. Você vai comemorar, você vai ter ela no teu dia a dia, mas é importante que você tire um pouco dessa visão de que ela é um conforto, sabe? De que ela é uma emoção no sentido de combate. Esse não é? Aqui, ó, baixa. Agora, isso é um negócio que demora para você desapegar. Que o costume que você tem, ele vai ter que ser quebrado ao longo do tempo, né? O Rafa tá fazendo aí, tô lembrando aqui. Você estava treinando powerlift, comentou que rompeu o seu tríceps, né? Já estamos treinando mais ponderado aqui por isso. Fala um pouquinho pra gente como você chegou nesse esporte, por que você gostou dele, como que foi essa lesão, como que está sendo o processo de respeitar os seus limites, de voltar. Você que é um cara que a vida inteira, né, treina, se cuida, faz o exercício, mas aí talvez tenha que ficar um tempo parado. Como que está sendo isso, tanto fisicamente quanto psicologicamente para você? E por que você chegou nesse esporte? Bom, para quem me acompanha, né, viu que há uns meses atrás, uns tempos atrás, passei um bom tempo no powerlifting, né, tinha migrado para o esporte, tinha deixado a musculação um pouco mais como segundo plano e tinha começado o powerlifting. O powerlifting sempre foi um esporte que me agradou, porque eu sempre tive muita curiosidade dele, eu sempre gostei de fazer força. E tive contato com uns bons treinadores, tenho grandes amigos dessa área, e comecei a engrenar no powerlifting. Então, um esporte que me abraçou de uma maneira muito gostosa, né? Voltei a ter aquela sensação de que era divertido treinar, sabe? E comecei a migrar para ela, participei até de um campeonato amador. Estava indo tudo bem, mas infelizmente eu tive uma lesão no tríceps no final de dezembro, eu rompi 60% do tríceps. Foi uma lesão grande, fazer o supino. Era um caso de cirurgia, mas a gente preferiu por um tratamento mais conservador. Não foi um período fácil no sentido de recuperar. É difícil quando você tem o costume de treinar, é difícil quando você tá dentro de uma rotina, com dieta, com treino alinhado, e até pela sensação de bem-estar, né? O treino pra gente traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então eu fiquei um período de janeiro quase todo sem poder exercitar o braço direito. Estou ainda num processo de recuperação de alguns exercícios, não são todos os exercícios que eu ainda consigo fazer de uma maneira eficiente.
Mas eu não deixei de treinar, não. Quando eu tive em processo de recuperação do braço direito, eu fazia o braço esquerdo, fazia um treino reflexo, estava sempre na academia ali. Legal. Mas eu nunca tinha me lesionado de uma maneira grande assim, né? Já tive lesões de treino normal. Inclusive a minha alimentação, a recuperação foi mais difícil também, principalmente quando a gente não tem carne, né? Para aquele não me acompanha. Eu sou vegetariano, então a minha dieta de proteína ao longo do dia é um pouquinho mais difícil de conseguir ser concluída aqui dos onívoros, né, das que comem carne. Então foi um processo mais lento, fazer essa recuperação foi mais, talvez mais difícil do que o normal. Sim. Mas não pretendo voltar ao perlite, não é uma coisa que eu penso em abandonar. Agora, Legal. E importante você relatar, ser lesionado, né? Não sabia. Você seguiu treinando, só inibiu o braço machucado, claro, mas sempre dando estímulo, né? sim. Porque é onde a maioria da galera acaba desanimando total, né? Abandona e tem uma recaída grande com a comida, com o sedentarismo. Foi a primeira coisa que eu pensei, cara, se eu ficar em casa, eu vou querer comer. Minha válvula de escape vai ser comigo. Então eu vou prejudicar a minha alimentação e, consequentemente, prejudicar a minha recuperação. Porque se você começa a comer um monte de porcaria, começa a inflamar o seu corpo, você vai prejudicando todo o seu processo ali de cicatrização, de recuperação do corpo, né? Então eu tentei manter a minha rotina mais parecida possível, mesmo o braço mobilizado, tava ali na academia, tava ali na academia, tava fazendo o que eu tentei seguir. Eu falo que rotina é rei de tudo. Se você consegue manter a sua rotina, cara, mantenha a sua rotina porque a taxa de sucesso é sempre maior. Então eu tinha que me acordando cedo, fazendo as mesmas coisas, trabalhando mesmo com o braço, sem poder fazer grandes movimentos, né? Felizmente foi um período de mais férias, né? Foi final de dezembro, então é uma época que trabalho um pouco menos, mas Você que é vegetariano, as suas principais fontes de proteína hoje vem no ovo e no whey? Ou não? e whey. Né? Tomo bastante whey. Um pote de whey lá em casa dura 15 dias. Bebo leite. E consumo mais ovos, né? Hoje na minha dieta atual são cerca de 19 ovos. 19 ovos por dia hoje. Poxa. E tem gente aí que eu sei que tem medo de comer 3 ovos. Preciso suplementar B12 de tempo em tempo. Sim. Porque por mais que tenha ovos, tem whey, né? Às vezes não atinge um valor significativo, né? De B12, então a gente tem muito suplemento B12. 2 curiosidades recorrentes de 2 comentários que você trouxe aí que o pessoal traz também sempre pra gente. O pessoal tem muito medo hoje, você falou que você bebe leite. O pessoal tem muito medo hoje de consumir leite, seja leite com whey batido ou leite puro, né? Tem alguma, tirando para os intolerantes, é claro, até existe o leite zero lactose, mas tem alguma restrição, a pessoa que precisa, existe algum perfil de pessoa que precisa realmente olhar para o leite, só por exemplo, tô mais gordinho, eu preciso deixar o leite mais de lado, ou algo do tipo, ou não precisa ter esse medo absurdo no leite? O único perfil de pessoa assim, que eu consigo me lembrar que precisa ter uma certa restrição do leite é quem tem muita facilidade de ter acne. Porque a proteína do leite, ela estila o fator de IGF, e para as pessoas que têm muita acne, ela pode aumentar a taxa de acne. Mas que eu consigo lembrar se esse é o único público, aí num público muito pequeno, o resto das pessoas, não, tem que tomar cuidado com caloria do leite, né? O leite integral não é calórico, absurdamente calórico, mas são calorias dessas.
Dependendo de uma pessoa que está no processo de emagrecimento, esse leite precisa ser calculado na dieta. Mas se o leite for desnatado junto com o whey, ele acaba sendo mais sacietogênico do que o whey com água, né? Muito mais, porque a digestão dele acaba sendo um pouquinho mais lenta. Então ele sacia muito mais. É uma bela refeição, cara. Você ter leite desnatado whey, um pouco de fruta, ou só o próprio leite desnatado e botar um pouco de fibra. Isso é uma refeição assim, bem completa. Legal. Eu gosto muito de leite whey. E com relação aos ovos, você falou que você come 19 ovos. Eu acredito que nem todos sejam com gema. Mas a pessoa precisa ter. Tem pessoal que tem um medo do colesterol. A pessoa precisa ter claro, com um limite. Mas preciso ter tanta restrição com gema assim? Ou também dá para calcular, dá para encaixar? Precisa ser calculado. Como toda gordura, pode ser um prejuízo. Então, eu tenho esses 19 ovos porque tem um gasto calórico significativo, tem uma taxa de aeróbico. Agora... E você não tem muita outra alternativa, tem que ponderar, né? Mas todas as gorduras em si, elas precisam ser calculadas, dentro do que você precisa, porque podem trazer prejuízos quando não controladas, né? Legal. Controladas. Não é só simplesmente... Como todas as outras gorduras. Gordura de carne, né? Gordura vegetal. Então, é importante que tenha um cuidado aí, né? Mas parece... Eu hoje, com todos os ovos, o colesterol não está ok. Mas justamente porque existe um exercício por cima. Você faz um planejamento, você faz um cronograma. Agora, se você resolve trocar todas as proteínas do seu dia por ovo, isso já aconteceu no consultório. Pacientes querem fazer uma transição, né, de você parar de comer carne. E começar a incluir um volume de ovos muito altos. Né? Acaba que o colesterol pode subir. Às vezes você começa a pensar só em proteína, então as mesmas 30 gramas de proteína que tem na carne, quando você converte só 30 gramas de proteína no objeto, você vai ter um volume de calorias em gordura muito maior do que talvez fosse a carne que você está escolhendo, né? Quando você faz essa troca direta, você pode se prejudicar pela questão do excesso de gordura, né? Então, tudo precisa ser bem organizadinho para que não tenha problema. Hoje esse volume de gordura dentro da minha dieta, eu sei que é referente a um pouco de exercícios que eu gasto e das minhas atividades diárias. Eu, particularmente, gosto muito de ovo. Então, não é uma coisa que eu enjoo fácil. Pão com ovo é uma das minhas refeições preferidas. Ah, eu adoro. Muito bom. Legal. Para vocês verem, pessoal, como que dá para encaixar vários tipos de dieta com vários objetivos, várias rotinas, né? O Rafa é vegetariano e consegue encaixar as proteínas no dia dele, tem que fazer os seus ajustes, né? Todo vegetariano vegano precisa da B12, né? Tem algumas vitaminas ali que precisam a mais, não que os demais não precisem, né? Porque a gente tem uma série de vitaminas ali hoje que se você não suplementar, você não bate. É difícil, né? Você precisa de pessoas, você precisa de o ômega, né? Que é difícil de obter. Então, principalmente quem não come tanto alimento animal, B12 é muito importante. A deficiência de B12 gera os problemas chatos, principalmente de cognição, em você ficar mais letárgico, mais desanimado. Então, é também muito importante. Chega, né? Chega, velho. Obrigado pelo papo. Obrigado pelo treino. Pessoal, um pouco das dúvidas. Espero que a gente possa ter agregado em alguma coisa para vocês. Deixe aqui nos comentários, tá? Nós vamos treinar juntos toda semana praticamente. E sempre que puder a gente vai trazer conteúdo. Então, se você tem o seu caso, se tem um comentário, uma dúvida, deixe pra gente. A gente vai tentando abordar nos próximos vídeos. Tentando fazer algo legal, trazer e compartilhar conhecimento com vocês. Valeu? Valeu. Tchau. Obrigado.